Isso eu recebo aqui uma presença mais do que especial no nosso programa. Padre Henrique está aqui conosco. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos que nessa hora sintonizam a TV Aparecida e nos acompanham, né? A gente já está nesse clima de final de ano. O ano litúrgico já está acabando. Nós estamos vivendo a última semana antes da festa da solenidade de Cristo Rei. Então o nosso coração já vai se enchendo da expectativa, porque o Natal também se aproxima. Aliás, Padre, a gente queria convidar você que está aí em casa para poder também conhecer um pouco com a gente sobre o diácono, o diaconato. Hoje vai ser o nosso quadro Dúvidas de Fé sobre isso. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1b até o versículo 3, que serão os versículos que nós vamos meditar. Mas antes daí, vou dar um tempinho para você buscar aí na sua Bíblia, tá bom? Para você abrir aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1b a 3. Porque antes disso, antes da gente começar aí a fazer a nossa leitura orante e meditar a palavra de Deus em cima do diaconato, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, Padre, sobre... O senhor estava falando que está chegando a festa aí de Cristo Rei. É uma festa importantíssima também, né? Sim, é a conclusão do ano litúrgico. Diferente do ano civil, que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, o nosso calendário, o calendário da igreja, o ano litúrgico, ele começa com o tempo do advento e termina com a festa de Cristo Rei, depois dessa longa caminhada do tempo comum que nós fizemos. Domingo agora que nós celebramos ontem, 33º domingo do tempo comum, e a gente já está nessa expectativa. O Evangelho, as leituras nos coloca nesta preparação para a vinda de Jesus, mas de um modo diferente. Ele que vai falar sobre o final dos tempos, as leituras são apocalípticas, né? Tem uma linguagem bastante diferente, deixa a gente às vezes até com um certo temor, mas a palavra de Deus vem nos dar a segurança de que se estamos com Deus, tudo vai dar certo. E é isso que nós estamos vivendo, né? A solenidade de Cristo Rei, que nós vamos celebrar no próximo domingo, nós vamos confessar que Jesus é o centro da nossa vida e da vida da igreja. Aliás, para você que está acompanhando o Bem-vindo Romero, na segunda-feira que vem, nós faremos também o nosso quadro Dúvidas de Fé, justamente sobre a solenidade de Cristo Rei. Então, você que está aí, está curioso para saber um pouquinho mais, faça companhia para a gente na segunda-feira que vem também, viu? Porque agora nós vamos falar a respeito do diaconato. E você já abriu aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1b a 3? Pois é, vamos ouvir então agora a palavra de Deus. Começaram a queixar-se contra os hebreus, alegando que suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Então, os 12 convocaram uma assembleia dos discípulos e disseram: não convém deixar de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós lhes confiaremos essa tarefa. Padre Henrique, o Papa Francisco tem feito a sua catequese baseada no livro dos Atos dos Apóstolos. E ele já chegou, inclusive, a falar realmente sobre o diaconato e como é importante esta missão, nobre esta missão, dos homens também que servem, não como sacerdotes, mas como diáconos. O ministério do diaconato, ele é bastante específico. Claro, existe, daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais sobre isso, a transitoriedade também desse ministério, mas na sua origem, nós que acompanhamos no Atos dos Apóstolos, a igreja nascente, e é tão bonito perceber no Papa Francisco esse convite à volta às origens, né, de olharmos lá no início de tudo, quando o cristianismo era pequeno, era um grupo de pessoas que sofriam a perseguição, que estavam ainda começando essa longa caminhada até chegar a nós. Como é bonito perceber que lá na fonte, nas origens, a igreja tem muito a nos ensinar. Então, o ministério do diaconato, ele surge da necessidade de servir. Essa é a função do diácono, é servir. A palavra diáconos, que é grega, e nós então temos em português bastante semelhante, ela tem esse significado, o significado do serviço.
Quando os discípulos, então, viram a dificuldade que estavam sofrendo as primeiras comunidades, onde eles, muito ocupados em pregar a palavra, não tinham tempo, muitas vezes, de servir as viúvas, os mais pobres, os necessitados, foi, então, sentida essa necessidade de ter alguém especificamente para isso. Então, surgem os diáconos, nós temos como patrono de todos os diáconos Santo Estevão, nós sempre rezamos a ele pedindo por todos os que têm essa missão na igreja de servir. E hoje o diaconato, claro, a partir dos sacramentos, ele ganha uma nova perspectiva e tem alguns ofícios que são exclusivos do diácono, diferente do padre, que tem então essa missão de servir, sim, continuar o seu diaconato, né? Eu lembro muito da minha ordenação diaconal, do Orlando falava isso. Nunca deixe de ser diácono, nunca deixe o ofício de diácono, né? Nunca abandone, porque essa disponibilidade em servir. É sempre bom realmente a gente servir ao outro, servir ao próximo. E é o que a gente vai fazer aqui no Bem-vindo Romero agora. Nós vamos servir vocês de, claro, informação a respeito da Palavra de Deus, porque estão chegando aí as perguntas do nosso quadro Dúvidas de Fé. Vamos ver, inclusive, qual que é a primeira pergunta agora. Bom dia, meu nome é Ione Aparecida Lima, eu sou da cidade do Rio de Janeiro. Padre, a minha pergunta é a seguinte: quais as funções do diácono? Uma pergunta com o sotaque carioca, é tão bonito a gente escutar o nosso Brasil, quantos sotaques nós temos, não é mesmo? Agora, a pergunta dela é a seguinte: quais as funções de um diácono? Porque diferencia, né? O diácono, nós estávamos falando isso agora há pouco, o diácono do sacerdote são funções diferentes. Então, qual que é a real função de um diácono? Bem, um abraço para a Ione, para todos os cariocas que nos assistem nesse momento. O diaconato, como a gente já disse, a palavra diácono, ela tem já no seu próprio nome a explicação do que se é. O diaconato, então, ele é esse ministério de serviço. Hoje, na igreja, o diácono ele é responsável por quê? Ele é responsável principalmente pela caridade, pela liturgia e por administrar alguns ministérios, alguns sacramentos, aliás, o sacramento do batismo e assistir também casamento. O diácono, ele, diferente do padre, ele pode ser casado. O diácono a gente está falando de permanente, né? Deu uma confusão aqui na minha cabeça agora. O diácono permanente, ele pode ser casado, ele tem família, ele tem trabalho. O diácono permanente, ele é escolhido da comunidade como alguém que tem essa sensibilidade para com o outro, né? Por isso, uma das principais características do diácono permanente é essa sensibilidade à caridade, de ser sempre disponível, de ser alguém que está ali mais próximo do povo, não que o padre não possa estar e não esteja, mas vivendo a realidade familiar, vivendo a dimensão do trabalho de uma maneira diferente, como todos vivem, né? Aquele compromisso diário de trabalhar, seja qual for a sua profissão, advogado, dentista, professor, ele então está mais próximo do povo e é preciso então que o diácono seja sensível e faça cumprir esse ministério, né, de estar a serviço, à disposição para a liturgia, para a caridade, para Deus. Padre, é interessante a gente pensar no nosso país, que é um país de dimensões continentais, é um país gigantesco. E muitas vezes não se tem sacerdotes o suficiente para chegar a tantos lugares. O diácono também ajuda, inclusive, nesse serviço também, não é mesmo? Com certeza, Bianca. Quando falo de liturgia, eu quero abordar também essa dimensão do diaconato de levar a Eucaristia aos doentes. Essa missão primeira é do padre. Mas imagina só, um padre responsável pela paróquia, por administrar outros sacramentos, por administrar a paróquia no que diz respeito à formação, à catequese. Então, nem sempre é possível ele estar presente semanalmente na casa dos enfermos, levando a Eucaristia. Então, esta também é uma função do diácono,
E, claro, depois nós vamos ter os ministérios extraordinários, mas o diaconato, ele participa do grau da ordem, né? Quando a gente aprende sobre os sacramentos, que são 7, a gente tem lá o sacramento da ordem. O diácono também participa deste ministério, deste grau, deste sacramento. Aliás, padre, uma pergunta que me surgiu aqui agora, que eu fiquei curiosa esses dias. Eu estava andando aqui pelo Santuário Nacional, fazendo o nosso quadro Cesta de Histórias, e eu conversei com um diácono. E eu encontrei, conversando com ele, e notei que ele usava o clésima. Também o diácono pode usar o clésima? Sim, a camisa clerical, essa veste clerical, ela identifica então aqueles que pertencem ao clero. Então, por isso que a gente vê sendo usado por diáconos, por seminaristas, por religiosos, porque ou eles já pertencem ao clero, ou então são aspirantes a isso, como o caso dos seminaristas, né? Então, é uma identificação de que ali existe um consagrado, né? Independente se é um sacerdote ou se é o diácono, mas também um aspirante a isso. Agora está chegando mais uma pergunta aqui para a gente, que vai falar inclusive a respeito da bugada na cabeça do padre, ali, como dizem os mais jovens, diaconato permanente ou transitório? Vamos ver aí a pergunta. Meu nome é Eliane Bessa, sou de São Luís do Maranhão e estou visitando a casa de Nossa Mãe Aparecida. Qual a diferença entre o diácono transitório e o diácono permanente? A nossa amiga saiu de lá de São Luís do Maranhão para trazer aí essa pergunta para a gente. E realmente dá uma bugada mesmo, como diriam os jovens, na cabeça, padre, porque são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença entre o diaconato transitório e o diaconato permanente, né? Sim. Qual é a grande diferença? O diaconato permanente, como o próprio nome já diz, ele não é uma etapa para assumir uma próxima função, um próximo ministério. Não, ele já chegou ao seu... ele é o que é. O diácono permanente, o diaconato permanente, ele é uma vocação dentro da igreja. Como a gente já explicou a diferença, estamos aqui explicando a diferença, mas o diaconato permanente é aquele o homem que é escolhido da comunidade para servir a Deus pela caridade, pela liturgia, pela sensibilidade para com o outro. Então ele pode ser casado, ele tem o seu trabalho, é uma vocação dentro da igreja. Sendo ele casado, futuramente, vindo ele se tornar viúvo, ele pode se ordenar padre, porém não pode se casar de novo. Então, existe essa norma, essa regra da nossa igreja. E qual é a diferença, então? O diaconato transitório, como a palavra também já explica, ele é uma transição, é um ministério de transição. Ele acontece antes da ordenação presbiteral. Antes, então, do candidato se tornar padre, ele também recebe esta ordem primária, digamos assim, para que seja uma preparação já para o ofício de sacerdote. E é aquilo que eu falava do Dom Orlando, né? Ele dizia, olha, o diaconato ele nunca morre com a gente, não é um degrau que a gente sobe e nunca mais volta nele. Não, ele é uma constante na nossa vida e a gente deve viver esse diaconato. Todo sacerdote foi ordenado diácono também? Sim, todo padre, todo sacerdote passou por este primeiro momento aí do grau da ordem, que é o primeiro, o sacerdócio é o segundo, aí depois nós temos os outros demais, né? Quando você vem a ser ordenado bispo, quando você vem ser um papa, né? Então aí você tem os graus da ordem, o ministério do diaconato é o primeiro. E é muito importante, realmente, como estávamos falando a respeito do diácono permanente, esta convivência com a sociedade. Porque, afinal de contas, falávamos que é ele quem chega até tantos lugares como, às vezes, o sacerdote não consegue chegar, né? Falávamos a respeito disso, do serviço, de servir ao povo, de servir à população, quando o sacerdote não consegue por vários outros motivos, até mesmo dentro da própria paróquia. Mas o importante também é estar ali ligado na sociedade, ligado à família, entendendo como é que funciona uma família também. Agora, padre, está chegando a próxima pergunta. Vamos ver? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom dia, meu nome é Fernanda. E o meu é Júlia. Nós somos da cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Gostaríamos de saber, o que é necessário para se tornar um diácono permanente?
E a pequenininha já vai aí crescer sabendo o que é necessário para se tornar, então, um diácono permanente. Pois é. Olha, é interessante também perceber que tem gente de tudo quanto é canto, Sim. né, participando. E você que está nos assistindo pode também mandar a sua pergunta, claro, né, para aqui as nossas curiosidades e tudo mais. Gente, sobre a questão da preparação, o que é preciso para ser um diácono? Vocação. Se a gente for falar em poucas palavras, é preciso ter vocação. Vocação em que sentido? Sensibilidade para com o outro, alguém que seja engajado lá na comunidade, alguém que... Porque o diácono, algo interessante também, é que ele recebe esta ordem, recebe esse ministério para atuar na sua paróquia de origem, diferente dos padres, que são ordenados e vão para outros lugares. Até por conta da família, realmente, né? Para ficar junto da família. Exatamente. Ele tem a família, ele tem o seu vínculo de emprego, tem o seu vínculo ali com a sua comunidade. Então, é alguém que ali na comunidade demonstra essa sensibilidade para com o outro, com a caridade. Eu vou insistir muito nisso até o final, porque é uma das principais características do diácono. E esse engajamento é alguém que ali na comunidade exerce uma liderança, é alguém que na comunidade vai conseguir assumir esse ministério e fazer com que a Igreja de Jesus cresça. E como é que a Igreja em si nota isso? Como é que a Igreja faz essa seleção, vamos dizer assim? Não sei, quais são as características que a Igreja observa neste homem para poder também se tornar um diácono? Bem, Bianca, a princípio é preciso também a gente conhecer um pouco mais da realidade da nossa diocese. Há dioceses que não têm diáconos permanentes porque não que não hajam vocações, mas que por conta do grande número de sacerdotes não se faz necessário a figura do diácono. Porém, a comunidade vai notando aquele homem que é maduro, que tem interesse pela formação, que mergulha na palavra de Deus, que consegue explicar, que consegue ser ali na comunidade alguém diferente, alguém que vai fazer com que essa grande engrenagem que são as pastorais, que elas funcionem, que elas consigam exercer o seu papel ali na paróquia, de levar a palavra de Deus, a evangelização, não só pelo anúncio, mas de diversas formas, sobretudo pelo testemunho. Então o diácono ele se destaca e ele sente no coração também. Às vezes é aquele moço, aquele rapaz que queria ser padre, mas também se sentiu chamado ao matrimônio e fica naquele impasse, eu caso, eu viro padre, então casou. É possível que ele seja um diácono permanente lá na paróquia dele, sim. Certo, Padre. Obrigada, viu, pela presença, por nos ajudar aqui no nosso quadro Dúvidas de Fé e, é claro, tirar as dúvidas dos devotos. Tá certo. É uma alegria muito grande estar aqui. Um abraço para todos que nos acompanham.